Irmãos queridos, nós estamos construindo uma ideia através da palavra pense. Nós vimos até agora, de sábado para cá, fazendo um acróstico em cada letra. Paramos ontem com a letra S. Ao invés de fechar o acróstico hoje, como eu tenho que acrescentar temas a esta semana, então hoje e amanhã eu vou deixar a letra E da palavra pense para sexta-feira à noite. E hoje eu vou abordar um tema, mas não vou fugir da temática. De forma que esta noite eu vou falar sobre a lei da colheita, que esta é uma lei da vida. E a minha mensagem essa noite está baseada em Gálatas capítulo 6. Todos que têm a Bíblia aí consigo, abra agora a palavra em Gálatas capítulo 6, e para ler a palavra nós vamos orar. Incline sua cabeça, feche seus olhos. Pai, esta noite teus filhos estão reunidos mais uma vez para cultuar, para louvar, para adorar-te e para meditar na tua palavra. Dá-nos a certeza, Senhor, de que nosso coração, nossa mente estão abertos para ouvir tua voz mais uma vez. Que ao lermos tua palavra, encontremos nela palavras de vida eterna. Aceita, Senhor, nossa adoração. Nosso coração e nossa mente esta noite é terreno, para que possas semear a semente da eternidade. Dá a tua bênção, para que compreendamos qual é o teu querer para a nossa vida, e ajuda-nos na compreensão das tuas verdades, eu te peço em nome santo de Jesus, amém, Senhor, amém. Gálatas capítulo 6, versos 7, 8 e 9. Gálatas capítulo 6, dos versos 7 a 9, nós lemos assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Queridos, Paulo aqui nesse texto começa dizendo: não se deixe enganar, não se engane. E aí ele acrescenta uma advertência: leve Deus a sério, porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. A palavra zombar, que aparece aqui no texto bíblico, essa é a única vez que essa palavra aparece no Novo Testamento. É a palavra grega mukterizo. Essa palavra no grego significa erguer o nariz em desprezo por alguém. Quando você vai para o Velho Testamento, na tradução hebraica para o grego, conhecida como Septuaginta, essa palavra também aparece no livro de Jeremias, no capítulo 20, quando o profeta vira-se para Deus e diz: todos zombam de mim. A palavra usada por Jeremias é a mesma palavra, mukterizo, erguer o nariz em desprezo por alguém. E o profeta estava dizendo: olha, o teu povo não está apenas desprezando a ti, o teu povo também está desprezando a mim. O povo estava desprezando as orientações de Deus e as orientações de seus profetas. Aí Paulo diz: olha, não se deixe enganar, não se engane, de Deus não se zomba. Essa expressão aqui na Bíblia, irmãos, não significa blasfemar contra Deus. Não significa fazer piadinhas usando o nome de Deus.
Essa expressão aqui na Bíblia significa levar a vida de forma irresponsável, sem medir as consequências de suas escolhas. É levar a vida de qualquer maneira, achando que a conta não vai chegar. É levar a vida de tal maneira que você começa a achar que não tem que dar satisfação a ninguém. E a palavra de Deus então enfatiza: nessa vida a gente vai colher aquilo que a gente planta. Esta é uma lei da vida. Mesmo que a gente não queira compreender, não queira aceitar, nós temos responsabilidades pelas oportunidades que Deus coloca diante de nós. Aí Paulo diz: não se deixe enganar. De Deus ninguém zomba. Você colhe aquilo que você planta. A lei é conhecida como a lei da colheita, mas eu prefiro chamar de lei da semeadura. Essa lei, ela é tão importante quanto a lei da gravidade. Nessa vida você colhe aquilo que você planta. Essa expressão, esse termo na Bíblia, essa lei da semeadura ou a lei da colheita, ela tem 3 partes. Você colhe o que planta, você colhe mais tarde o que planta, e você colhe mais do que planta. Tem 3 partes. Você colhe o que planta. Bem, você planta tomate, não vai esperar colher milho. Você vai colher tomate. Você colhe o que você planta. Só que você colhe mais tarde o que você planta. Você semeia a semente, ela adormece na terra e fica lá adormecida por um longo tempo, até que finalmente ela germina, ela brota, ela cresce. Você só vai colher mais tarde. Mas há uma terceira parte nessa expressão, é que você colhe mais do que você planta. Você plantou uma sementezinha qualquer. Você planta aquela pequena semente. Quando ela germina, quando ela brota, quando ela cresce, o resultado é maior. Você sempre colhe mais do que aquilo que você plantou. Esta é uma lei da vida. É uma lei da vida e nós não podemos fugir a esta lei. Aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente colhe. Escuta, moçada, hoje você está semeando para o bem ou para o mal. E compreenda que mais dia menos dias você vai colher aquilo que você semeou. E você vai colher mais do que semeou. Vamos imaginar um terreno que está sendo preparado para uma plantação. Gente, eu não entendo nada de agricultura. Quando eu digo nada, é nada. Mas eu sei que se você vai fazer uma plantação, primeiro você prepara o terreno, certo? Você prepara o terreno, você revolve a terra, você revira a terra, você aduba a terra, aí vai lá na loja, compra um pacote de semente. Estou pensando como agricultor do século 21. Aí você pega aquele pacote de semente e começa a semear. Você semeia milho, vai colher milho. Você semeia feijão, vai colher feijão. Se por acaso você queria semear uma coisa, mas semeou outra, esta lei, a lei da semeadura, a lei da colheita, ela é natural e ela é justa. Você colhe aquilo que você planta. Compreenda esta verdade. Deus dá as sementes, Ele dá as estações, Ele faz cair sol e chuva, mas você escolhe as sementes que vai semear. Cada um de nós escolhe as sementes que vai semear. Essa lei da colheita, ela é eficaz na agricultura, na jardinagem, mas também ela é eficaz na vida moral, emocional, espiritual. Você colhe aquilo que você semeou.
Não tem como fugir disso. A vida cobra seu preço. Tudo que a gente permite ter acesso à nossa mente, mais cedo ou mais tarde vai cobrar seu preço. A gente precisa compreender que a gente planta um pensamento, a gente colhe uma ação. A gente planta uma ação, a gente colhe um hábito. A gente planta um hábito, a gente colhe um estilo de vida. Funciona sempre. Funciona sempre. Então, vê se você está comigo. Você planta um pensamento, colhe uma ação. Você planta uma ação, colhe um hábito. Você planta um hábito e você colhe um estilo de vida. Funciona sempre. É simples assim. É simples dessa maneira. É um processo natural na vida. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que está semeando, com aquilo que a gente está colocando diante de nossos olhos. Porque se você semear pensamentos impuros, por exemplo, inevitavelmente você vai colher aquilo que você semeou. Ontem eu espero ter deixado isso muito claro para todos vocês, que a gente vai colher mais tarde aquilo que a gente semeou. É lá na adolescência, com 13, 14 anos, que a gente vai perdendo o controle da vontade. E chega a hora que a cobrança vem no decorrer da vida, vem no processo da vida. Algumas pessoas cultivam o hábito de pensamentos impuros. Só que o resultado não vem, a consequência não vem de forma imediata. Aí os jovens namoram do jeito que querem, sem limites. O namoro é pesado, cheio de carícias leves, carícias pesadas. O rapaz leva a garota para o motel, os dois transam, nenhum dos dois tem consequências imediatas. Só experimentam prazer, porque eles não engravidam, não contraem uma doença sexualmente transmissível. E aí, qual é o problema? É que aquilo que você semeou, uma hora vai cobrar seu preço. E a gente se casa e depois resolve tudo. Não. Uma vida uma vez marcada por pensamentos impuros, essa vida marcada por pensamentos impuros, vai chegar a hora que vai cobrar seu preço dentro do casamento. Nunca vi um jovem que esperou até o casamento para desfrutar a atividade sexual que um dia se arrependeu. Mas eu tenho encontrado centenas que desfrutaram antes das bênçãos prometidas para o casamento e depois estão arrependidos porque não conseguem lidar com a semeadura feita no decorrer da vida. É uma lei da vida, queridos. É uma questão básica. Se você semeia um pensamento, você vai colher uma ação. Semeou a ação, você vai colher um hábito. Semeou um hábito, você vai colher um estilo de vida. Você colhe o que planta, você colhe mais tarde o que planta, e você colhe mais do que planta. O que é que você semear, você vai colher. E aqui Paulo diz assim no verso 8. Está com a Bíblia aberta aí, não está? Verso 8, Paulo diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Paulo está sendo muito duro aqui, porque aqui ele está usando uma ilustração de como muita gente está levando a vida. Como é que Paulo começa esse texto que nós lemos? Ele começa dizendo o quê? Não, ele diz um pouquinho antes. O que é que ele diz? Não se engane, não se deixe enganar. Leve a Deus a sério. De Deus não se zomba. Aquilo que você semear, você vai colher. E se você semear na carne, você vai colher destruição. Você semeia na carne e não espera colher bênçãos. Você semeia na carne, não espere colher vitória. Você semeia na carne e tenha certeza que a colheita feita será uma colheita de destruição, porque de Deus não se zomba. Isso não significa que Deus fica lá na varanda do céu,
de olho em todo mundo assim, dizendo assim: te peguei. Deus não está lá olhando e dizer assim, não, o que a Bíblia está dizendo aqui é um alerta. É um alerta para que a gente compreenda que toda escolha que a gente faz tem consequências nesta terra e na eternidade. Quem semeia na carne, colhe o que mesmo? O que diz aí? Colhe o que? Destruição. Semear na carne é semear sabendo que o resultado vai ser destruição. Aí Paulo coloca em contraste. Paulo coloca como se fosse um cabo de guerra. Você escolhe de que lado você vai puxar. Ele diz, você pode semear na carne, ou então, ainda no verso 8, o que é que ele diz aí? Você pode também semear para o Espírito, pois do Espírito colherá vida eterna. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte: você escolhe o que vai semear. Se você escolher na carne, a colheita já está garantida. Qual é? Destruição. Mas você pode também escolher semear para o Espírito. E se você semear para o Espírito, a colheita vai ser vida eterna. O que é semear para o Espírito? Semear para o Espírito é investir no reino de Deus. Semear para o Espírito é escolher viver no centro da vontade de Deus. Semear para o Espírito é escolher ser guiado pelo Espírito de Deus. Ser guiado. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Romanos 8, verso 14, diz assim. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? É viver como filho de Deus. É uma relação de causa e efeito. Se você escolhe viver na carne, o efeito vem, o resultado vem. Você colhe destruição. Mas se você escolhe viver para o Espírito, o resultado vem. Como consequência, bênçãos, vitória, vida aqui na terra e vida eterna. É a promessa de Deus. Você, quando é guiado pelo Espírito de Deus, significa que você, a partir daí, começa a viver como filho de Deus. E os verdadeiros filhos de Deus amam seu Pai, se relacionam com Ele, desfrutam da amizade dEle, andam com Ele cada dia de sua vida, desfrutam, honram seu Pai, se parecem com Ele e querem concretizar os sonhos e os planos de Deus em sua vida. Ser guiado pelo Espírito de Deus, na medida em que você começa a viver para o Espírito, o fruto do Espírito começa a se revelar na vida. E o fruto do Espírito é? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, longanimidade. Gente, eu adoro essa palavra. Longanimidade. Sabe o que é longanimidade? É a paciência esticada ao máximo. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Daqui a pouco o fruto do Espírito começa a aparecer em sua vida. Você semeia amor, vai colher amor. Você quer receber bondade, tem que semear o quê? Bondade. Você semeia paciência, o que você recebe de volta? Paciência. É uma escolha da vida, é natural, o fruto aparece de forma natural e justa. Aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. O fruto do Espírito começa a aparecer na sua vida, porque os princípios de Deus são inegociáveis. Você colhe aquilo que você planta, você colhe mais tarde aquilo que planta, e você colhe mais do que planta. Ah, pastor, e como é que eu sei
que eu estou colhendo o fruto do Espírito? Bem, como é que você sabe se você está colhendo os frutos da carne? É só olhar para os frutos que você está produzindo. É só olhar o fruto que você está produzindo. Na hora que você começa a viver para o Espírito, que você semeia para o Espírito, naturalmente você começa a se parecer com Deus. Então tem que observar se seus atos são mais amorosos, se você tem se tornado mais paciente, se você tem se tornado mais bondoso, se você tem se parecido cada dia mais com Jesus, o nosso divino modelo. Porque o fruto vai aparecendo naturalmente em nossa vida. Então olha o fruto que você está produzindo. Porque se você não está produzindo o fruto do Espírito, você estará produzindo o fruto da carne. E o fruto da carne qual é? Maledicência, fofoca, mágoa, ressentimento, inveja. E você vai semeando, você colhe. Aí você espalha, fala mal dos outros. Você vai colher o quê? Alguém falando mal de você. Alguém vai falar. Você sai falando mal dos outros, pode ter certeza. Alguém vai falar de você logo em seguida. Você espalha maledicência, é o que você vai colher. A palavra de Deus deixa claro para nós que nós precisamos escolher semear bem para colher abundantemente nesta vida e colher para a vida eterna. Meus irmãos, nós devemos viver de tal maneira que as pessoas possam nos ver que nós somos filhos da luz. Vivemos como filhos de Deus. Jovem querido, você vai para a faculdade e seus amigos precisam ver o fruto do Espírito em sua vida. Você vai namorar e as pessoas que olham de fora seu namoro têm que perceber que você está produzindo o fruto do Espírito, não é o fruto da carne. Você não é escravo do pecado, mas tudo começa com aquilo que você coloca em seu campo de visão. Uma imagem que você começa a cultivar na mente, vai gerando um pensamento contínuo, e você semeia um pensamento, em seguida você colhe uma ação. Aquela ação dá prazer momentâneo, aí você quer repetir aquela ação, e você repete aquela ação um dia após outro, e aquela ação que você semeou se transforma num hábito, e aquilo que você se habituou a fazer, você vai repetindo um dia após outro, daqui a pouco aquilo se transforma num estilo de vida. Gente, funciona sempre, é a lei da vida. Como eu gostaria que os nossos filhos compreendessem isso. Como eu trabalhei isso com meus filhos para que entendessem isso. Durante o período de adolescência deles, de início de juventude, como eu fui insistente com eles para lembrá-los, filhos, aquilo que você semear, você vai colher. Você planta hoje, vai colher amanhã. Nós precisamos insistir com os nossos jovens, com nossos adolescentes, que esta é uma lei da vida. Você não tem como romper com isso. Aí Paulo diz assim, vamos para o texto, vamos lá no texto bíblico, verso 9, Paulo diz assim, lá em Gálatas, Gálatas capítulo 6, o verso 9, Paulo diz assim, e não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, a gente vai colher, se a gente não desanimar, porque você vai semeando, e às vezes desanima, porque você não vê resultado imediato. Você semeia o bem. E às vezes eu encontro jovens e diz assim, um dia eu falei sobre ficar num acampamento de jovens, e eu fui muito direto, muito incisivo, sem fazer rodeios. E um ano depois encontrei uma garota que esteve naquele acampamento, e ela disse, pastor, você não sabe com que mágoa, quanta mágoa eu tenho de você. Eu falei, por quê, filha? O que eu lhe fiz? Ela disse, você fez aquela palestra no acampamento e disse que não era para ficar. Do meu grupo eu fui a única que não fiquei, é a única que está sem namoro. Tem uma amiga que ficou, já está casada. Aí eu virei para ela e disse,
Fico feliz que você tenha feito essa escolha. Não olhe para o fruto imediato. Olha para o casamento dessa amiga, como vai estar daqui 5, 10 anos. Não se canse de fazer o bem. Jovem querido, não se canse de fazer o bem. Porque às vezes a gente fica desanimado. Paulo diz, no tempo certo a gente vai colher. Não se canse de fazer o bem. Compreenda que Deus, Ele é fiel. Mas há um outro significado para este verso aqui. Não se canse de fazer o bem. A ideia também por trás do texto aqui é que nós temos que espalhar o bem à nossa volta. Quanta gente que passa por nós todos os dias carregando uma cruz. Nós podemos tirar a cruz dos ombros de muita gente sofrendo, que passa sangrando por nós. Não se esqueça, não deixe de fazer o bem. Espalhe amor. A gente olha para a sociedade hoje, a impressão que a gente tem é que o mal está vencendo. Deixa eu lhe dizer, os filhos de Deus vencem o mal. A vitória está garantida. Nós estamos do lado vencedor. Quem crê diz amém. Nós estamos do lado vencedor. Então não se canse de fazer o bem. Aí Paulo acrescenta no verso 10, olha aí. Verso 10, Paulo diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Verso 10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem. A quantos? A todos. Mas tem um grupo aqui especial. Especialmente a quem? A família da fé. O bem a gente tem que espalhar para todo mundo. Tem gente por aí nas esquinas, tem mendigo na sarjeta, tem gente miserável passando por nós todos os dias. Nós temos que ajudar quantos a gente puder. Estender a mão e quanto a gente puder levantar o caído. A gente não pode cansar de fazer o bem, mesmo que a gente não tenha reconhecimento. Mesmo que aparentemente pareça que o mal está vencendo. Não canse, não desanime de fazer o bem. Mas tem um grupo que Paulo diz aqui que a gente não pode omitir de fazer o bem. É a família da fé. É a família da fé. Gente, esse texto é extraordinário. A palavra de Deus diz que nós fazemos parte da mesma família. Nós somos irmãos e irmãs. Coisa linda é a igreja. Só a igreja, gente. Eu vou em cada lugar, eu estou aqui com vocês, e cada culto praticamente eu estou pregando num lugar diferente. Onde eu chego eu tenho uma família. Irmãos e irmãs. Eu cresci numa pequena igreja. Tinha uma irmã, uma senhora idosa na igreja, amada pela igreja. Era lá o ponto de encontro dos jovens da igreja. É verdade que ela tinha 2 netas lindas. E a gente ia para lá. Sábado à noite era lá que a gente se reunia. Essa irmã, no passado tinha sido prostituta. Uma vida impura. Se converteu, veio para a igreja. Eu nunca ouvi um pai desconfiar dos filhos na casa daquela santa de Deus. A gente, quando se dirigia a ela, chamava de irmã, família de Deus. Quando você vai para a Bíblia, você vê o tratamento que a gente tem que dar à família da fé. A Bíblia diz assim: amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, ajudem uns aos outros, consolem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, cuidem uns dos outros. Nós temos que cuidar da família da fé. Compreenda isso. A gente colhe o que planta. A gente colhe mais tarde o que planta. E a gente colhe mais do que planta. Você planta um pensamento, colhe uma ação. Você planta uma ação, colhe um hábito. Você planta um hábito, colhe
um estilo de vida. Eu podia terminar aqui. Eu acho que todo mundo já me entendeu e estaríamos satisfeitos. Mas enquanto eu preparava esse tema, eu descobri 3 aspectos da colheita que eu não posso omitir. Eu tenho que falar. 3 aspectos da colheita que eu descobri ao estudar esse assunto. O primeiro deles aparece em Salmo 126. Salmo 126, verso 5 e 6. Salmo 126, verso 5, verso 6 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Isso aqui, essa lei da semeadura aqui é uma semeadura de lágrimas. Pergunta para qualquer agricultor e ele vai lhe dizer que a agricultura, a semeadura, ela é difícil, ela é dura, ela é cansativa, ela é dolorida. Cultivar a terra, às vezes você sangra. Então, semear com lágrimas é uma necessidade da vida, porque nós passamos pela vida chorando enquanto semeia. Nessa vida, ninguém participa da semeadura sem dor. Nós sempre que participamos da semeadura, podemos ter a certeza, tem uma dose de dor. E cada um de nós tem a sua dose, a sua medida de dor. E cada dor tem sua própria dor, sua própria força, seu próprio motivo. Quando o rei Ezequias estava à beira da morte, ele clamou ao Senhor. Aí Deus mandou o profeta Isaías lá falar com ele, e Deus disse: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Vi as suas lágrimas. Irmãos queridos, nós temos um Deus que vê a lágrima de seus filhos. Servimos e adoramos a um Deus que tem o sal de nossas lágrimas em seus lábios. Servimos a um Deus que toma nota de nossas lágrimas. Olha o que diz o salmista no Salmo 56, no verso 8. Salmo 56, verso 8, Davi diz assim, Salmo 56, 8: registra tu mesmo o meu lamento, e recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teus livros? Deus não apenas guarda o sabor de nossas lágrimas, mas Ele toma nota do motivo pelo que choramos. E quando vamos pela vida semeando lágrimas, podemos ter a certeza que logo, logo nós voltaremos colhendo com alegria. Podemos descansar nessa certeza. Nós vivemos num mundo injusto, e às vezes nós pagamos um preço duro. Às vezes laços emocionais nos prendem a pessoas que não merecem nossas lágrimas, e nós choramos. Nenhuma lágrima cai à toa, nenhuma lágrima fica esquecida. Toda lágrima de um filho do Deus vivo é guardada numa vasilha no céu e anotada nos livros dos céus, e no tempo certo Deus dará a recompensa. Mas mais que isso, nós precisamos também aprender a derramar lágrimas de compaixão. Lágrimas de compaixão. Os estudiosos da Bíblia chamam de ministério das lágrimas. É aprender a chorar por aqueles que estão à nossa volta. Nem todo mundo recebe o ministério das lágrimas, mas existem muitos pais e mães, principalmente, que sabem o que é chorar pelos filhos, por filhos que estão longe da igreja, que abandonam os caminhos do Senhor, e clamam, e suplicam, e Spurgeon chamava esse ministério da lágrima de orações líquidas.
Sabe por que a gente não vê mais vidas restauradas hoje? Porque nossos olhos estão secos demais. Nossa condição laodiceana não nos coloca prostrados, chorando por aqueles que estamos perdendo. Nós precisamos semear lágrimas, na certeza de que nós vamos colher as bênçãos de Deus. Porque o choro pode vir pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem crê diz amém. Eu creio. Nós precisamos derramar nossas lágrimas. Então deixa eu lhes perguntar: qual foi a última vez que você chorou por causa de um amigo da faculdade que rejeitou ao Senhor? Qual foi a última vez que você chorou por causa de um colega de trabalho que blasfemou contra Deus? Qual foi a última vez que seu coração se partiu porque alguém deixou de vir à igreja, abandonou a fé? Nossos olhos estão secos demais. Deus tenha misericórdia de nós. Mas há um segundo aspecto da semeadura que eu não posso deixar passar em branco. Está em Oséias capítulo 8, verso 7. Para achar Oséias é só achar Daniel primeiro. Daniel, Oséias em seguida, capítulo 8, verso 7. Diz assim, Daniel 8, verso 7. Eles semeiam vento, colhe tempestade. Jovens que estão aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A semente do mal é extremamente fértil. Você semeia vento, vai colher tempestade. Não tem jeito. Você colhe o que você planta. E tem gente que está semeando vento. Salomão lá em Eclesiastes diz que levar a vida de qualquer maneira é correr atrás do vento. Tem muita gente semeando o vento. É o vento de um estilo de vida, que é a colheita do vento de hábitos errados. Hábitos errados que são a colheita de ações erradas. E ações erradas que são a colheita de pensamentos errados. Uma vida vazia. Pois a Bíblia nos diz aqui que aquele que semeia vento vai colher tempestade no final. Semeou o vento, pode ter certeza, a colheita será triste. A colheita será tempestade no final. Gente, o mundo em que a gente vive uma vida vazia. As pessoas vivem correndo para shows, para baladas, buscando mais os prazeres do que a vontade de Deus. Semeando vento, semeando vento. Quando você semeia vento, como é que você faz isso? Você semeia vento através daquilo que você ouve, através daquilo que você vê, através daquilo que você lê. E muita gente semeia vento colocando lixo em sua mente, pensamentos vazios. Quando alguém ouve uma música que diz, vai malandra, vai colher o que, gente? Vai colher o quê? Tem como colher alguma coisa boa? Não tem. Está semeando vento e colhendo tempestade no final. Mas é uma terceira colheita que eu quero enfatizar para a gente terminar, que está em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. 2 Coríntios 9, verso 6 diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. A tia Ellen faz um comentário sobre esse verso aqui. E sabe o que é que Ellen White fala sobre este verso aqui? Ela diz assim, ó: graças a Deus que temos o privilégio de semear na terra a semente que será ceifada na eternidade. Graças a Deus que a gente é que escolhe o que a gente vai semear.
Então, escolha semear para o Espírito e não para a carne. Porque aquilo que a gente semear, a gente vai colher no final, nesta vida e na eternidade. Quantos querem colher para a eternidade? Quantos querem uma colheita abundante na vida? O que é que você está semeando? Que você escolha semear para o bem. Não se desanime. Não se desanime. Moçada linda que está aqui esta noite, não se deixe enganar. Aquilo que você, de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, você vai colher. Que Deus nos ajude, para que a colheita de nossa vida seja para a honra e glória do Eterno. Pai, esta noite nós somos advertidos por Tua palavra, que cada um de nós compreenda esta noite, que a gente não pode fugir das consequências de nossas escolhas. Então dá-nos sabedoria, Senhor, para semear a boa semente em nosso coração, em nossa mente, para que a colheita abundante que nós formos colher seja cheia de bênçãos, cheia de vitórias, cheia de realizações para a glória do Teu nome. Ó Pai, eu te peço especialmente pelos jovens, os filhos desta igreja, para que eles compreendam esta verdade, que eles entendam que eles não podem levar a vida do jeito que querem, fora da Tua vontade, e esperar que vai estar tudo bem mais à frente. Não, eles precisam compreender que nessa vida nós vamos colher sempre aquilo que a gente semeou. Então que eles aprendam a semear para o Teu Espírito, que eles aprendam a ser guiados pelo Teu Espírito, e que os frutos da eternidade começam a ser vistos em suas vidas hoje. Toma cada filho Teu que está aqui, dá-nos a Tua bênção, ajuda-nos a viver sempre no centro da Tua vontade. Eu te peço no nome de Jesus. Amém, amém e amém.